parentes de Sua Majestade, sabe? Mas eu pensei que Sua Majestade estivesse assistindo ao torneio. Ah, por que não cala a boca, seu esclerosado? Mas olha só isso, que colar. Eu vou guardar. Opa, Nomelim, bem-vindos ao TimeNest. E cara, eu tava devendo esse vídeo pra vocês há muito tempo, né? E pra quem não sabe do contexto, há mais ou menos um ano atrás, eu fiz um vídeo de tier list ranqueando todos os filmes de Dragon Ball. E nesse vídeo eu prometi que eu ia fazer uma análise de cada um dos filmes, né? Pra depois eu refazer a tier list. Porque aquela tier list eu fiz muito na base do que eu lembrava dos filmes, porque fazia muito tempo que eu não via a maioria deles. Inclusive o filme que a gente vai analisar hoje, eu tinha visto ele apenas uma única vez quando eu era criança, e depois eu nunca mais assisti até o momento que eu tive que reassistir ele pra poder gravar esse vídeo. E como eu não lembrava de basicamente nada, foi uma experiência basicamente nova pra mim, né? É como se eu nunca tivesse assistido esse filme, então foi um conteúdo inédito de Dragon Ball e eu fiquei bem feliz assistindo. Mas se o filme é bom ou não mesmo, aí a gente vai ver. E esse filme aqui vai fechar a trilogia do Dragon Ball clássico. Então, caso você ainda não tenha visto a análise do primeiro filme e do segundo filme, eu vou deixar a playlist aqui passando aqui em cima, onde você pode ver a análise dos dois, mas a minha análise também do Dragon Ball Super Super Hero. Recomendo muito, tá? Porque esses 3 vídeos estão bem legais. Mas enfim, eu só queria pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal e também dar uma olhada no Seja Membro, que tem vários benefícios legais lá, beleza? Mas enfim, bora logo pro vídeo. O filme já começa com algo que me chamou muito a atenção, que é o fato da gangue do Pilaf ter construído um radar do dragão gigante para os vilões principais do filme. E no caso, esses vilões principais são o Mestre Tsuru e o Tal Pai Pai. Se você viu o clássico, né, já deve ter lembrado que a gangue Pilaf fez exatamente a mesma coisa pro Piccolo Daimao, né? Eles também construíram um radar gigantão para achar as esferas do dragão para ele. E aí nessa hora eu já pensei, pô, será que esse filme aqui influenciou a saga do Piccolo? Porque antes a gente viu na análise do primeiro filme do clássico, né, que ele tem elementos lá que podem ter influenciado diretamente o próprio Akira. E aí eu pensei que talvez esse filme tivesse feito a mesma coisa. Mas não, tá? Esse filme aqui saiu em 9 de julho de 1988. Nessa época o anime já estava lá na reta final da saga do Piccolo Daimao, e o mangá já estava bem mais longe, né, lá na parte do Goku e do Piccolo já lutando no torneio de artes marciais. Então não, esse filme aqui não inovou em nada não, essa cena do Pilaf eles pegaram já da saga do Piccolo Daimao mesmo. E quando eu digo que esse filme não inovou em nada, eu não tô falando só disso não, tá, eu tô falando de tudo. O que não seria necessariamente um problema, mas ao longo do filme acabou virando um problema sim pra mim, tá, ele reutilizar os vilões do clássico e na verdade ele reutilizar muita coisa. Mas a gente vai ver isso melhor ao longo da análise, bora continuar com o filme aqui. E assim, né, quem conhece o Mestre Tsuru, né, sabe que ele é um dos personagens mais desgraçados e irritantes de todo o Dragon Ball, lado a lado ali com o Babidi. E nesse filme aqui, ao invés dele ser o mestre do dojo da Garça, né, que nem é no Dragon Ball normal, ele na verdade é o ministro do reino de Mifan. O objetivo dele é tomar o trono não só do reino, mas do mundo inteiro. Aquele objetivo padrão ali de vilão, e para isso ele quer reunir as esferas do dragão. E inspirado novamente na saga do Piccolo Daimao, ao invés do Pilaf receber uma recompensa por ter ajudado o vilão, na verdade ele se ferra no final. Só que aqui é pior ainda, porque no clássico ele não chega a morrer, né, o Piccolo só expulsa ele da nave. Mas aqui não, né? Porque como eles já sabiam do plano, o Tal Pai Pai, que é um cúmplice do Mestre Tsuru, né, pra tomar o reino, foi lá e matou o Pilaf, a Mai e o Shu. Mas enfim, né, depois dessa cena aí do Pilaf, tem um ponto que eu simplesmente amei desse filme, que na minha opinião é a melhor qualidade desse filme, que é o Reino de Mifan. Ele é um lugar criado só pra esse filme, sendo baseado inteiramente no Império Chinês. E assim, né, independente do que a China é ou deixa de ser, não dá pra negar que a estética dos caras, para as construções e tudo mais, é simplesmente uma das mais bonitas da história da humanidade. Agora imagine a estética antiga chinesa, somada ao universo mágico e tecnológico de Dragon Ball. Fica simplesmente perfeito. E além de pegar a China antiga como base para criar o cenário do filme, o filme também tem várias referências diretas à própria China. A mais óbvia é o símbolo da bandeira de Mifan, que é praticamente o mesmo símbolo da última dinastia da história da China, a dinastia Qing, que durou de 1644 a 1912. Não sei se eu pronunciei certo o nome da dinastia, mas eu coloquei escrito aí na tela. E falando na dinastia Qing, né, esse filme de forma confirmada foi baseado em outro filme, que no caso é O Último Imperador de 1987, um filme que saiu um pouco mais de um ano antes desse aqui do Dragon Ball, e que conta a história do Puyi, o último imperador da dinastia Qing e da China no geral. Por isso que o nome do filme é O Último Imperador e tal. E novamente eu não sei se o nome do cara é Puyi mesmo a pronúncia, mas eu tô escrevendo aí na tela. E eu nem falei até agora, mas o nome desse filme é Dragon Ball, Uma Aventura Mística. E nele o Caos, ainda sendo uma criança, né, se torna o grande imperador de Mifan. Assim como o próprio Puyi, que com apenas 3 anos de idade já era o imperador da China. E as vestimentas do Caos nesse filme são praticamente iguais às do Puyi. E o palácio principal do filme é totalmente inspirado no Palácio da Cidade Proibida, né? Que também existe na vida real e que inclusive aparece nesse filme aí do Último Imperador. Inclusive eu gosto muito de como o Caos é um dos pontos principais do filme. Desde o sacrifício dele contra o Nappa, ele nunca mais foi relevante em lugar nenhum. E mesmo antes disso, ele nunca teve nenhum papel de grande destaque. Eu diria que o único lugar que o Caos realmente ganhou o destaque dele em toda a franquia no geral, foi nesse filme aqui. E também no Isekai do Yantia, né, que é um mangá spin-off de Dragon Ball, é oficial, e lá o Caos também tem um certo destaque.
Mas enfim, continuando com a história do filme aqui, se tem caos, tem Tenshinhan. E no filme o Tenshinhan é o guarda-costas do caos e a única pessoa que realmente o caos confia. E o Tenshinhan tem um grande carinho pelo caos, mas ao mesmo tempo ele está envolvido na conspiração do mestre Tsuru para poder roubar o trono do caos. E essa dualidade do Tenshinhan de estar do lado do Tsuru ao mesmo lado que está do lado do caos é o drama que ele enfrenta durante o filme. Outra coisa legal é que a palavra Mifan, que é a palavra do reino, né, vem de como os japoneses pronunciam arroz em mandarim. E por que isso é interessante? Porque Tenshinhan e Caos são nomes que vêm justamente de comidas chinesas. Então faz sentido que Mifan, que é o reino do caos e do Tenshinhan, também seja o nome de uma comida chinesa. E só para finalizar o assunto do reino de Mifan, eu acho que esse filme aqui com certeza é o que tem um dos cenários mais bonitos da franquia. E como Dragon Ball foi inspirado em uma lenda chinesa, né, Jornada para o Oeste, nada mais justo que ter uma história que se passa em um lugar inspirado na China. E eu tirei um bom tempo para elogiar essa parte do filme aqui, do cenário dele, de Mifan, também falei das referências, né, do Último Imperador, dos nomes relacionados a Mifan, Tenshinhan, Caos, porque realmente eu gostei muito dessa parte. Na verdade, é a minha parte favorita do filme, porque realmente dá pra ver que eles tiveram um grande cuidado, e também porque eu acho a estética chinesa muito bonita. Mas enfim, bora voltar logo pra história. Primeiramente, eu gostaria de dizer que esse filme aqui é uma continuação do filme anterior, porque sim, os 3 filmes originais do clássico, eles estão no mesmo universo, eles fazem parte de uma trilogia. Você não precisa ter visto um filme pra entender o outro, né, os 3 funcionam separadamente, mas se você ver os 3 juntos, você vai ver que eles sim fazem parte do mesmo universo. Tanto que esse filme aqui começa, né, depois que mostra essa cena aí do Tenshinhan, do Caos, do Pilaf, exatamente de onde o filme anterior passou. Porque no filme anterior, né, o Kuririn e o Goku se uniram para poder pegar a princesa adormecida lá, para eles poderem finalmente começar a treinar com o Mestre Kami. E esse filme aqui começa justamente com o treino deles com o Mestre Kami. E o treinamento com o Mestre Kami é exatamente o mesmo treinamento que eles têm lá no Dragon Ball Clássico, o que é sempre muito bom de se rever. E assim como no clássico, após o treinamento, o Mestre Kami decide levar o Goku e o Kuririn para testar a habilidade deles no torneio de artes marciais. Só que dessa vez o torneio de artes marciais está acontecendo no reino de Mifan. E por mais que esse filme aqui tenha uma história séria mesmo, né, com a relação do Tenshinhan com o Caos, com o Mestre Tsuru querendo roubar o reino e tudo mais, a história também tem muita coisa idiota, o que é bem a cara de Dragon Ball, combina bastante. E por que eu digo que tem coisa idiota? Porque o Imperador Caos, né, ele perdeu a boneca dele, a Han-Han. E por isso, mano, porque ele perdeu a boneca dele, ele tá permitindo que as esferas do dragão sejam reunidas para que eles possam pedir pro Shenlong encontrar essa boneca. Mas como a gente viu no começo do filme, na real o Mestre Tsuru tá reunindo as esferas do dragão para ele pedir para dominar o mundo. Ele tá nem aí pra essa boneca, na verdade foi ele mesmo que escondeu a boneca. Mas é loucura tu pensar que toda a história do filme só tá acontecendo porque o Caos queria usar as esferas do dragão para trazer a bonequinha dele de volta. E como o Caos é criança, ele realmente não percebe que o Mestre Tsuru tá enrolando ele. O único subordinado do Caos, fora o Tenshinhan, né, que tá envolvido com o Mestre Tsuru, que percebe de fato que o Caos tá sendo enganado, é o General Blue. Porque sim, nesse universo do filme não existe a Red Ribbon. Todos os principais membros da Red Ribbon estão no exército de Mifan. Só que antes que o General Blue consiga avisar o Caos que estão enganando ele, o Tal Pai Pai vai lá e dá a linguada fatal nele, que nem o Dragon Ball clássico, aí já era, matou o coitado. Enquanto isso, a gente já vê que o Mestre Tsuru reuniu 6 das 7 esferas do dragão, faltando apenas uma que estava na terra sagrada de Karin. E assim como no Dragon Ball clássico, quem tá com essa última esfera do dragão é o Bora, que é o indiozão bolado, que é o pai do Upa. E o exército de Mifan está escravizando todos os indígenas de Karin para que eles procurem a esfera do dragão. E como o Bora sabe que assim que eles encontrarem a esfera do dragão, eles vão matar todo mundo, ele pegou a esfera do dragão e escondeu com ele mesmo, né? E o Bora tá em Mifan nesse momento porque ele tá querendo participar do torneio de artes marciais. Porque quem vencer esse torneio vai ter o direito de fazer um pedido pro Imperador. E o Bora já tá imaginando que o Caos não sabe de nada, então ele realmente quer vencer o torneio para pedir pro Caos salvar a terra dele, né? E com tudo isso estabelecido, a gente chega na cena do restaurante lá em Mifan. Porque lá tá o Goku, o Kuririn, o Mestre Kami e os amigos dele, já que eles foram participar do torneio de artes marciais. Tá também o Bora e o Upa, né, que estão querendo ganhar o torneio para falar com o Caos, para impedir o massacre lá na terra deles. E também tá uma outra galera ali. E eu chamo essa cena aqui do restaurante da cena salada de fruta, porque ela pega vários momentos do clássico totalmente diferentes, de um monte de saga diferente e reúne tudo em um só lugar. A cena começa com o exército de Mifan invadindo o restaurante, causando maior confusão atrás da esfera do dragão do Bora. O que lembra muito a cena do Jiran, que é aquele dinossauro que o Goku enfrentou no primeiro torneio de artes marciais, entrando no restaurante e fazendo maior confusão lá com o Goku. Também lembra muitas outras cenas da Red Ribbon invadindo vários lugares, né? Depois aparece o Sargento Metálico, que luta com o Goku de uma maneira bem parecida com a luta original deles lá na Torre do Músculo, e depois não demora pro próprio Tal Pai Pai aparecer ali e lutar com o Bora de um jeito quase idêntico à forma que ele lutou com o Bora lá no clássico. Só que no caso aqui, o Tal Pai Pai não mata o Bora porque o Mestre Kami intervém e convence o Tal Pai Pai a ir embora e esperar o torneio, né? Já que o Tal Pai Pai também iria participar do torneio, então basicamente se ele quisesse alguma coisa com o Bora ia aparecer lá. E aí o Bora explicou pra eles tudo o que tá acontecendo e entregou a esfera do dragão que ele tinha pro Goku, que assim como no clássico também é a esfera do dragão de 4 estrelas. E como vocês viram, esse filme basicamente vive de referenciar momentos do clássico.
Ele pega várias cenas do clássico, mistura e coloca no contexto do filme. E eu já adianto que o filme inteiro é assim. A única coisa de novo que ele tem mesmo é o reino de Mifan e o destaque pro caos. Tirando isso, tá? O filme inteiro são cenas do clássico em outro contexto. Então eu vou parar de falar, essa cena aqui foi igual ao do clássico, porque basicamente tudo é igual ao clássico. Mas enfim, o dia do torneio chegou, né? E a primeira luta é o Yantia contra o Bora. E cara, na moral, tirando o Kuririn, o Yantia é o cara que mais se ferra nos filmes, porque o Kuririn é o cara que se ferra em todo filme. Mas o Yantia, mano, o cara tem um azar da desgraça, né, velho? Porque na série normal ele só se ferra também. Se você vê o Yantia, ele lutou em todos os torneios de artes marciais do clássico e perdendo a primeira partida de todos. E aqui ele tava ganhando do Bora. Só que o Mestre Kami sabia que o Bora precisava vencer o torneio para ele poder falar com o Caos e ajudar a terra dele. E aí acaba que o Mestre Kami atrapalha o Yantia e o Yantia acaba perdendo novamente na primeira fase do torneio. Cara, na moral, Deus Yantia não tem sorte mesmo, mano. Nem no filme o cara pode brilhar. E foi tão feio ele perder desse jeito que até o Kuririn comentou isso aqui, ó. Mas o que foi isso? Coitado do Yantia. A luta seguinte então foi Tao Pai Pai vs Bora, porque teve um monte de figurante ali, mas eles foram rapidamente eliminados. E acaba que o Tao Pai Pai mata o Bora ali na frente de todo mundo. E o Goku, tomado pela fúria, partiu pra cima do Tao Pai Pai, mas tomou um Dodopan tão forte no meio dos peitos, mas tão forte, que ele saiu voando de Mifan lá pra cima da Torre Karin. E ele só sobreviveu a esse impacto porque a esfera do dragão amorteceu o Dodopan do Tao Pai Pai. E lá na Torre Karin, o Goku come uma semente dos deuses e sofre um Zenkai. Mas assim, eu falo Zenkai porque a gente viu no Z que isso daí existe e tudo mais, mas a verdade é que no clássico esse conceito não existia, né? Mas por que eu tô citando Zenkai aqui? Porque a única explicação pro Goku ter ficado mais forte. Porque se for depender da explicação do filme, é essa explicação aqui, ó. Bom, é que você estava furioso porque tinham matado o seu amigo. Claro que tava. Por isso não conseguiu vencer seu oponente, não conseguia vê-lo bem. Hã? Para enxergar seu adversário, você deve deixar o seu coração transparente como água. Senão, não conseguirá vê-lo e muito menos atacá-lo. E pra mim isso aí não faz sentido nenhum, cara, porque o Goku no clássico, ele realmente treinou com o Mestre Karin. O treino dele era tentar pegar a água ultra sagrada e isso que deixou ele mais forte. Ele não simplesmente aprendeu isso daí e começou a solar o Tao Pai Pai, ele realmente treinou. Mas de todo jeito é legal ver esse conceito base aqui do instinto superior sendo dito aqui, porque realmente o instinto superior pega muito dos elementos do Dragon Ball clássico, né, pra construir a ideia dele. Mas enfim, o Goku ficou mais forte, não importa como, e ele partiu pra lutar contra o Tao Pai Pai de novo. Só que o Tao Pai Pai já tava vindo pra Torre Karin. Então os dois acabam se encontrando na Vila Pinguim. E pra quem não sabe, a Vila Pinguim é a vila da Arale, né, que é a protagonista de Dr. Slump, que é uma outra obra que o Akira já fez. E é engraçado que a Vila Pinguim é tipo um backroom, né, é um lugar sem sentido nenhum, que você entra do nada e que tem um monstro que vai te perseguir se te ver. No caso, esse monstro é a Arale, né, que vê o Tao Pai Pai voando e de graça faz isso daí com o cara. Não que o Tao Pai Pai não mereça, né, mano? Mas a Arale nem sabia que o cara era desgraçado, só tacou o pedrão nele mesmo e acabou. E a luta do Goku contra o Tao Pai Pai aqui é bem da hora, né? Ainda mais com a Arale ali no meio, que deixa as coisas bem mais engraçadas. Mas é uma luta bem curta também, né? Porque esse filme aqui ele é bem rápido, ele não perde tempo com nada. E o Tao Pai Pai é derrotado. Já no palácio tá rolando uma treta generalizada entre os guerreiros Z, que não eram Z ainda, e o exército de Mifan. Mas acaba que a situação chega no momento onde o pessoal não pode atacar o Mestre Suru, porque ele pegou o Upa de refém. E aí, se aproveitando disso, o Mestre Suru ordenou que o Tenshinhan matasse o Caos. Porque com o Caos morto, ele simplesmente se tornaria o novo imperador. E durante o filme, essa relação do Tenshinhan com o Caos vai sendo trabalhada e eu acho ela bem legal. Até porque é uma das únicas coisas diferentes que o filme traz em relação ao clássico, né? Então, pelo menos essa parte aqui eu acho bem feita. Mas dito isso, eu acho bem satisfatório o Tenshinhan escolhendo salvar o Caos e meter um Kikoho na cara do Mestre Suru. O que é bem legal, né? Porque o Tenshinhan meio que finaliza o vilão real do filme. Então, além do destaque pro Caos, também tem esse destaque aqui pro Tenshinhan. E com o Tao Pai Pai e o Mestre Suru derrotados, finalmente o reino de Mifan fica em paz e também para de encher o saco dos outros, de matar os outros, né? Porque isso tudo era a ordem do Tsuru. Agora que o Caos novamente estava dando as ordens, tudo ficou em paz. E no fim, né, claro, acabam devolvendo a boneca que o Caos queria desde o começo. Mas se eu me lembro bem, no filme ele trata essa boneca como se fosse esposa dele, então eu não quero entrar nesse tema, mas tá aí uma curiosidade. E o filme se encerra de vez mesmo, né, com o Goku voltando para Mifan e usando as esferas do dragão para invocar o Shenlong, que a pedido do Upa ressuscita o Bora. E no geral, diferente do filme anterior, esse filme aqui compensa mais você ver dublado, tá? A dublagem é muito boa e ele não tem aqueles problemas do filme do Lucifer de o efeito sonoro ser tirado. Só nesse finalzinho aqui que eles tiram, mas é besteira. E o Caos tem muito destaque nesse filme, né? E eu acho a voz japonesa do Caos muito irritante. Então, pra mim, é muito melhor ver dublado, porque eu realmente gosto da voz do Caos dublada. Mas chegando às conclusões finais, né? Se você não vê esse filme aqui, não muda absolutamente nada pra você. Porque ele é formado exclusivamente de cenas que a gente já viu antes em algum outro lugar. Então, se você viu o clássico, você já vai saber basicamente tudo o que acontece nesse filme aqui e como todas as cenas vão acontecer. E diferente da Lenda de Shenlong, né? Que é o primeiro filme do clássico, que pegou cenas apenas do primeiro arco da obra, esse filme aqui pega cenas do primeiro torneio, da saga Red Ribbon, do segundo torneio e da saga do Piccolo Daimao. E ele junta tudo isso com a história nova dele em menos de 45 minutos. O que deixa os eventos bem rushados, né? E tira toda a importância que eles tinham no Dragon Ball clássico.
Novamente, o Reino de Mifan é legal? O Imperador Caos é legal? Sim, mas simplesmente você não perde tanto não e não vê essas coisas. Mas eu confesso, tá? Não vou mentir não, que eu achei que ficou legal o filme. Até porque ele tem uma animação bem boa. Não que os outros dois filmes do clássico as animações fossem ruins, mas nesse ponto aqui, com certeza esse filme aqui é bem mais bem animado que os outros dois. E eu acho que esse filme aqui poderia ter sido mais original, tá ligado? As partes que ele inventa, que nem o Reino de Mifan, ou a luta do Goku e da Arale contra o Tal Pai Pai, ficaram muito boas, velho. Como eu queria que esse filme aqui tivesse inventado um pouquinho mais. E a conclusão que eu chego assim é que assim, se você for muito fã de Dragon Ball, vale a pena ver esse filme sim, porque ele vai te divertir e é uma boa experiência, é legal você ter assistido isso aqui. Mas não é nada obrigatório não, se tu não ver isso aqui não vai fazer falta de jeito nenhum. Mas uma coisa que eu queria ter visto, tá, era um quarto filme do clássico, focando no Piccolo ali e em alguns outros personagens que não apareceram, como Yajirobe, o Kami-sama e Tite. Infelizmente não rolou esse quarto filme porque ele demoraria pelo menos um ano pra ser finalizado, né? E nessa data aí o anime já estaria na fase do Dragon Ball Z, porque novamente, né, o filme foi lançado em 1988. Em 1989 o Dragon Ball Z já tinha começado no anime, então não fazia mais sentido você fazer um filme do clássico. Por isso que a Toei optou por fazer um filme de transição do clássico pro Z, ao invés de fazer outro filme do clássico. E foi aí que surgiu a ideia do filme Devolve-me Gohan, que é o filme do Garlic Jr., que um dia vai ter análise aqui também. E só pra encerrar, né, a tradição que eu tenho aqui nesse vídeo de análise de filme, que é ver se eles foram adaptados em algum jogo. Na verdade eu não sei se eu vou seguir com isso depois, porque obviamente os filmes do Z foram adaptados em vários jogos, mas os do clássico realmente era mais curioso pesquisar a fundo. Mas infelizmente o Reino de Mifan, que é tão legal, não aparece em nenhum lugar depois desse filme. E os personagens com as roupas desse filme, né, o Tenshinhan com a roupa do filme, o Caos com a roupa do filme, também não aparecem em mais lugar nenhum. O único personagem desse filme que eu consegui encontrar em algum lugar foi o Tal Pai Pai, né, que ele usa uma roupa diferenciada no filme. E adivinha qual o jogo? Adivinha qual o jogo que tem o Tal Pai Pai com essa roupa? Claro que é o Dokkan Battle, né, cara? Que outro jogo teria? Se bem que sim, outros dois jogos tem. O Dragon Ball Heroes tem o Tal Pai Pai com essa roupa aí também. E o Dragon Ball Super Card Game, que não é necessariamente um jogo digital, né? Ele é físico, mas tem o Tal Pai Pai com essa roupa lá. E o Dragon Ball Super Card Game, de todo jeito, vai ganhar a versão digital também. Então dá pra contar. E eu só queria ressaltar que a nossa jornada pelo Dragon Ball clássico não acabou, tá? Porque ao invés de analisar o filme do Garlic Jr. no próximo vídeo, eu vou analisar o especial de 10 anos de Dragon Ball, que é aquele filme Dragon Ball em Busca pelo Poder, que eu diria que é o filme do clássico mais conhecido. Não é bem um filme, né? É um especial, mas vamos tratar como filme, né? Porque é basicamente um. E claro, muito obrigado a todos os membros atuais do canal, eu fico muito feliz de verdade com o apoio de vocês e eu prometo honrar, tá, esse investimento que vocês estão fazendo. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e falou!